Boa noite. O Mídia em Foco está no ar hoje trazendo um tema importante, polêmico e muito complexo. Censura. Afinal, existe censura no Brasil? O governo controla a imprensa televisiva, impressa e a internet? O projeto que visa o controle da internet é legal ou é abuso de poder? Para debater esses assuntos, trouxemos dois convidados importantes. O jornalista e filósofo Rodrigo Santos, formado pela PUC de São Paulo, autor de vários livros, entre eles o mais recente, Brasil, um país sem metas. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Jefferson. Boa noite ao telespectador. Agradeço mais uma vez a participação no seu programa. É uma honra estar aqui novamente. Obrigado. Está presente também o pesquisador de cybercultura e membro do Comitê Gestor de Internet no Brasil e também advogado, Dr. Tiago Vanderheide. Boa noite, Tiago. Boa noite, Jefferson. Boa noite ao telespectador. Muito obrigado pelo convite, Jefferson, mais uma vez. Bom, vale a pena ressaltar que censura é a avaliação prévia de obras artísticas, culturais e literárias, com o objetivo central de proibir ou não a publicação ou divulgação das mesmas nos meios públicos. A partir de 1º de abril de 1964, conseguia-se coibir as ideias contrárias às imposições do governo, sendo que a área jornalística estava mais relacionada aos ideais políticos, enquanto na área artística os valores morais foram estabelecidos na época da ditadura. Bom, eu quero começar o nosso debate com o jornalista Rodrigo Santos falando de internet. Rodrigo, o Marco Civil da Internet foi mesmo um avanço para garantir uma web livre, criativa e segura, ou tem algo mais ali que a sociedade e os internautas não souberam interpretar nessa lei? Eu lembro que o debate está aberto e informa aos convidados que fiquem à vontade para interagir. Jefferson, eu acredito que sim, porque afinal nós somos um país, como todo país, ele é formado por leis. Se não tivesse leis e não seguíssemos leis, que seria do país uma bagunça. Então as pessoas estão sim conseguindo cumprir com essa lei, né? Até porque não pode ficar de uso livre da população. Existe privacidade, existe conteúdos que são inapropriados para determinada classificação etária de pessoas, são conteúdos que não podem ser passados abertamente à população. Então acredito que com essa lei melhorou muito o uso da internet. O uso da internet ele não é livre, como todo brasileiro acha que é. Existe leis e existe privacidade, como eu acabei de informar. Correto, doutor Tiago? Bom, na verdade eu discordo do senhor doutor Rodrigo, porque hoje as pessoas confundem muito a privacidade com o que pode ou não ser postado em uma rede social, na internet, enfim. As pessoas confundem muito isso hoje e eu discordo totalmente do senhor, doutor, desculpa. Doutor Tiago, o senhor é advogado, o senhor trata de leis. Se as pessoas não cumprem a leis, que somos o país? É um contraponto, né? Bom, o Facebook está aí, é uma área livre, todo mundo posta o que bem entende, o que acha que é correto, enfim. Temos aí um problema, até porque vimos aí há algumas semanas, alguns meses atrás, melhor dizendo, que o governo até conseguiu fazer um contato com os criadores do próprio Facebook, né, visando aí uma limitação nessas publicações. Outro ponto considerado importante e problemático é a obrigatoriedade das empresas de internet de guardar dados de acessos e conexão dos usuários por um período de 6 meses a 1 ano. Doutor Tiago, não é perigoso manter informações como essas de forma concentrada para que o Estado possa ter acesso? Bom, Jefferson, não é perigoso porque é uma questão de segurança. Hoje nós temos vários e vários processos na internet, com redes sociais, com diversos temas. E esse armazenamento de dados é feito justamente para isso, para resolver todo e qualquer tipo de problema gerado na internet. Por isso o armazenamento desses dados, Jefferson. Nós sabemos que no mundo o que mais existem são hackers.
Nós temos casos nos Estados Unidos, em Harvard, por exemplo, onde tem muitas pessoas que lidam com esse assunto e que invadem sistemas mundiais, né? Como que o senhor garante que isso não vai acontecer, que não vai ser proibido, as pessoas não vão conseguir ter esse acesso? Você guardar um banco de dados por um determinado período, uma pessoa que é hacker consegue mexer e entrar. Eu discordo totalmente do senhor. Bom, na verdade, todo o sistema é falho, Dr. Rodrigo. Todo o sistema é falho. É para isso que estamos trabalhando, para um fortalecimento de todo esse sistema. Dr. Tiago, se o senhor mesmo está dizendo que o sistema é falho, como que eu vou conseguir garantir que não vai ter esse acesso a um banco de dados de informação minha pessoal, que pode cair no mundo? Haja visto as fotos, né, que têm sido publicadas de artistas, pessoas famosas, enfim, vários processos em andamento, não é isso? Bom, é por isso que eu falei. Por todos esses processos que estão em andamento, é por isso o armazenamento desses dados, por plena segurança, mais nada. A Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. E o regulamento é extremamente relevante para garantir a segurança jurídica de suas normas e reforçar os direitos e garantias neles assegurados. Mas ainda faltam alguns ajustes através de regulamento que ainda estão sendo analisados pela Comissão e o Ministério da Justiça. Muito bem. Após o intervalo, nós vamos falar sobre televisão, especificamente sobre classificação indicativa. A TV aberta brasileira chegou no limite quanto à qualidade e responsabilidade na produção e exibição de programas com conteúdo duvidoso ou ofensivo? Não mude de canal. Mídia em Foco, volta já. Estamos de volta com o Mídia em Foco e o tema de hoje é censura. Você pode participar enviando críticas e sugestões no e-mail mediaemfoco@mediaemfoco.com.br e também pode rever este e outros programas acessando o nosso canal na internet através do site mediaemfoco.com.br. Neste segundo e último bloco, o assunto é televisão. Nós temos acompanhado várias manifestações, principalmente pelas mídias sociais, questionando a qualidade da programação das emissoras, em especial e atualmente as novelas, né? Desde 2006, no intuito de fortalecer ainda mais a ideia de corresponsabilidade entre Estado, família e sociedade, na qual se incluem as empresas de comunicação, é fundamental o pleno conhecimento dos mecanismos que envolvem a classificação indicativa das obras audiovisuais. Para quem não se deu conta, nós vamos mostrar agora para você, né, essa arte que você está vendo aí na tela, que aparece antes do início de cada programa, indicando ali, ó, a idade, certo? Que recomendada à sociedade para que o telespectador não seja surpreendido com cenas fortes e não recomendadas, principalmente ao público infantil. Dr. Tiago, como nós podemos avaliar essa situação? Seria o caso de um maior controle ou só a classificação indicativa é suficiente? A classificação indicativa ela é o suficiente, sim, como você mesmo acabou de citar. A classificação indicativa ela serve justamente para ter uma prévia do conteúdo a ser passado. Ou seja, se a classificação indicativa é para maiores de 10 anos, é bom nós não colocarmos os nossos filhos para assistir, porque o conteúdo a ser passado não é recomendado a eles. Então a classificação indicativa ela é o suficiente, sim. O senhor concorda, doutor? Discordo totalmente, doutor Tiago. A classificação indicativa ela é uma prévia do que as pessoas podem assistir. Qual é a garantia que você me dá, que o senhor me dá, de que o meu filho não vai assistir um conteúdo inapropriado? Nossa, o brasileiro trabalha muito, não tem tempo de ficar em casa. Nós estudamos, nós trabalhamos, você aí de casa trabalha, estuda, muitas vezes não tem com quem deixar seus filhos. Qual é a garantia que você tem que seu filho não vai estar assistindo conteúdo inapropriado com apenas uma classificação indicativa na televisão? Tem um outro detalhe também, que às vezes o seu filho não está na sua casa, ele pode estar na casa de um parente, na casa do vizinho, enfim, você não tem controle 100% do que ele está fazendo, né? É por isso que nós partimos do princípio educação.
Se nós falamos aos nossos filhos, não assistam e educamos eles a ter uma censura, a ter uma determinada... Se nós falamos aos nossos filhos para não assistir uma determinada programação, eles têm que entender, certo? Exatamente. Eles devem seguir o que nós falamos. É por isso que a classificação indicativa ela é feita justamente para isso. Dr. Thiago, discordo novamente do senhor. Se o meu filho vai dormir na casa de um colega, eu dei a educação para ele, não assista determinado assunto. Na casa do colega, o coleguinha que não tem essa mesma educação vai influenciar o meu filho a assistir a programação. Eu discordo, mais uma vez, totalmente do senhor. Desculpa, é inaceitável. Recentemente, tem um outro assunto importante. Recentemente, nós acompanhamos o caso da novela das 9, na TV Globo, onde foi marcada por uma cena de beijo entre as personagens Tereza, interpretada pela atriz Fernanda Montenegro, e Stella, interpretada pela atriz Natália Timber. Dr. Thiago, é moralismo demais tratar esse assunto como um problema? Caberia aí uma revisão sobre esse assunto, uma espécie de marco civil para a televisão? Ou seria uma forma de resgatar uma suposta censura, na sua opinião? Por favor. Bom, Jefferson, a dramaturgia brasileira, ela traz aquilo que a sociedade vive. Se hoje nós temos, dentro de uma dramaturgia, beijos gays, se nós temos tráfico de drogas, prostituição, é porque a sociedade vive isso. É simplesmente por isso, é simplesmente essa a essência da dramaturgia. Ela só traz o que a sociedade vive. Então, é um pouco, sim, de moralismo tratar esse assunto como um problema para a sociedade. E o doutor Rodrigo concorda? Dr. Thiago, então o senhor está dizendo que o que passa na mídia é o que a sociedade vive, e o que passa na mídia, então, a sociedade tem que entender e fazer também. Bom, doutor, tem que seguir. Como eu falei, a dramaturgia ela traz o que a sociedade vive, não o que ela deve fazer. Certo? Concordo com o senhor em parte, mas o senhor concorda comigo que tem muita coisa que aparece na televisão que a sociedade acaba seguindo? Nós somos um público de massa, um público volumoso. A mídia, ela acaba impondo o que a pessoa tem que ser. Eu não concordo com o senhor. Se aparece uma cena de um beijo gay, o meu filho de 7 anos de idade vai conseguir entender que aquilo que a sociedade está vivendo? O senhor acha que o meu filho de 7 anos tem a capacidade de entender que aquilo que está passando é apenas para mostrar a realidade do país? Ou é o que ele tem que ser ou ele tem que fazer na rua, na vida pessoal dele? Bom, como eu acabei de falar, é questão de educação. Se a gente fala para os nossos filhos, se a gente educa eles de uma forma na qual eles não devem seguir o que a mídia impõe, eles não vão seguir. É questão de educação e questão de falar para os seus filhos o que é certo, o que é errado, o que a sociedade vive ou não. Dr. Thiago, vamos pegar o caso então de um jogo de videogame. Nos Estados Unidos nós temos vários casos, Jefferson. É um outro problema. Pessoas que jogam jogos de videogames. Esse é um outro problema. São pessoas educadas também, pessoas de nível social alto, não são pessoas de baixa renda. As pessoas, a criança, o adolescente assiste aquela imagem, aquele jogo e quer seguir aquilo. Quantos casos nós tivemos nos Estados Unidos de pessoas que invadiram cinemas com armas e fizeram um assassinato em massa? Bom, é claro que esse é um tema que não vai ser discutido em um só programa, porque o tema é complexo, polêmico e tem muita coisa acontecendo no que diz respeito à regulamentação e projetos que ainda estão em discussão no Congresso Nacional. Bom, agora eu quero convidar você de casa e os nossos convidados para assistirmos juntos a uma matéria especial que preparamos focada na Semana da Comunicação, que acontece de 18 a 21 de maio no Centro Universitário Anhanguera de São Paulo, na Rua Afonso Celso 235, Vila Mariana, São Paulo. Você está convidado a participar. Vamos assistir. Tecnologia, linguagem, comunicação humana, da passagem de informações à utilização de estratégias de convencimento. Você já parou para pensar em como os meios de comunicação influenciam nossas vidas? Vivemos em um mundo cuja globalização atingiu tal ponto que são poucas as comunidades que não têm acesso a algum meio de comunicação. É a era das comunicações. O avanço tecnológico e o crescimento do acesso aos veículos de comunicação trouxeram inúmeras implicações para o ser social. A comunicação é uma necessidade e algo que está presente na vida do ser humano desde os tempos mais remotos. Trocar informações,
registrar fatos, expressar ideias e emoções são fatores que contribuíram para a evolução das formas de se comunicar. Televisão, rádio, celular, tablets, o mundo conectado por cabos ou não, via satélite e até pelo oceano. Eu nasci ouvindo dizer que o rádio acabaria com jornais, que o cinema acabaria com o teatro e depois que a televisão acabaria com as salas de exibição. Nada disso aconteceu. Hoje se pronuncia uma outra palavra, internet, um míssil capaz de destruir de uma só vez o rádio, os jornais, o teatro, o cinema e a televisão. É evidente que isso também não vai acontecer. A tecnologia não mata, apenas transforma. Os computadores ainda eram o aparelho mais usado para se conectar à internet no Brasil em 2013, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2015, chegamos a mais de 280 milhões de linhas ativas de telefonia móvel no país. Os próprios programas de TVs, as novelas, mudaram as formas de comunicação com as pessoas. Foram adotados conceitos que antes a pessoa não tinha. Mudaram hábitos, posturas, gostos e comportamentos. E o rádio agora está em todas as tecnologias móveis, satélites e até nos ambientes corporativos. O ato de comunicação pode recorrer a diversos meios e linguagens, mas o seu objetivo é sempre transmitir uma mensagem. É crescente a importância dos meios de comunicação de massa enquanto instrumentos garantidores da democracia. No entanto, está a mídia realmente cumprindo este papel? Eu quero agradecer aqui os nossos convidados, Dr. Tiago, por favor, suas considerações. Não ultrapassem os limites. Coloquem-se atrás da classificação indicativa e não a ultrapassem. Boa noite, obrigado. Dr. Rodrigo, por favor. Eu deixo uma frase como reflexão da Anne Frank. Em cada censura há uma ponta de verdade. Ok, agradecemos aos nossos convidados. Agradecemos a você também de casa. Muito obrigado. Reforço aqui o nosso convite para assistir ao próximo programa, cujo tema será Publicidade e Propaganda na Televisão. E acesse o nosso site midiainfoco.com.br. Até o próximo sábado, bom domingo e boa semana.